Não deixe o medo te paralisar. O medo é um dos grandes inimigos do ser humano. Todo mundo tem medo de algo e o medo é algo comum. Mas não deixe que o medo ele venha te paralisar, te impedir de seguir o seu propósito, de seguir o seu sonho, de seguir os que você tanto almeja. Medo faz parte da nossa vida e faz parte da vida de todos os seres humanos. É comum, é normal sentir medo, mas não deixa que esse vilãozinho venha estragar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, os seus desejos do seu coração. Não deixe que ele venha ser um empecilho, venha ser um ponto final na sua vida. A gente tem que ter medo, o medo causa cautela e a cautela nos protege. Mas até quando a gente pode sentir medo e deixar que esse medo governe? Olha, gente, é comum a gente sentir medo, não é? Eu mesma, há pouco tempo atrás, saí do meu emprego, CLT. E o meu grande medo é, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Passar meu batom. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser? Gente, será que eu fiz certo? Será que estava no momento de eu fazer isso? É comum a gente ficar se perguntando, se questionando. Mas não deixe que o medo que você sente te paralise. Venha fazer com que você não venha viver outras coisas. Venha fazer com que você fique estacionado no mesmo lugar. Que você não venha avançar. Se Deus te fez uma promessa para você, eu acredito que Deus tem promessa para a vida de todo mundo. Se Deus fez uma promessa para você de algo grandioso, é muito comum no meio da caminhada você sentir medo. Você não é a única pessoa que passou por isso, não. A gente lendo a Bíblia e lendo, vai ali consultando, lendo, a gente vê a história inteira lá daquele povo lá no deserto, onde eles tinham as promessas de terra prometida, disso, daquilo, coisas grandes, mas eles tinham medo, eles eram um povo medroso, um povo que mesmo vendo as promessas sendo cumpridas na vida deles, vendo os milagres, vendo as coisas acontecer, eles tinham medo. E um certo dia, os espias estavam indo ali para ver a terra, né, para eles sondar, para ver a terra que Deus havia prometido para eles. Deus havia prometido para eles, não era algo deles, era uma promessa de Deus. E veio uma notícia ruim. Eles simplesmente falaram, olha, a terra é boa, a terra é assim, eles viram a qualidade, porém, lá tem gigantes. Lá tinha um obstáculo. E na nossa vida é assim, Deus nos faz promessa, Deus nos faz seguir, nos faz ir avante, mas a gente começa em alguns momentos a olhar para o gigante que está na terra, para olhar para o gigante que habita, que está ali, e a gente esquece que Deus está conosco, que foi Deus que nos fez a promessa, que foi Deus que nos falou para a gente ir, que nos daria os planos, os projetos que Deus nos deu, que Deus vai fazer com que a gente alcance. Então não deixe que o medo te paralise. Mesmo que você tenha medo, vá com medo ou sem medo, vá, siga. Faça o que precisa ser feito. Não deixe que o medo venha ser algo assim que te deixe estacionado. Ou que até mesmo te faça ter vontade de correr para onde você estava. O povo de Israel, em alguns momentos, eles com tanto medo, com tanto desespero, desesperados por causa das situações que estavam vivendo, eles começaram a falar, olha, por que nos trouxe para cá? Seria melhor se a gente estivesse lá. Se a gente estivesse lá, eles eram cativos, eles não estavam antigamente em uma praia, em um lugar bom, não, eles estavam no cativeiro, sendo escravizados, e em alguns momentos da vida deles, onde eles estavam sendo libertos, indo para uma promessa, ali naquele trajetório deles, eles começaram a falar, ó, seria melhor se a gente estivesse lá. E será que a gente também não faz isso? Em meio à promessa, ao cumprimento da promessa, a gente não pode ficar se perguntando assim, Deus, olha, mas é o seguinte, era melhor quando a gente estava lá, viu? Parece que a situação piorou, parece que tá pior do que antes. A gente também passa por isso, mas é importante que você não deixe
que o medo, a incerteza, o não ver algo assim concretizado venha te paralisar, venha fazer com que você fique assim estacionado. Não, gente, bora seguir. As promessas vão cumprir na sua vida, vão cumprir na minha vida, mas só vive a promessa quem aguenta o processo e quem vive o processo. Quem não passa pelo processo, não vive o processo, também não vive as promessas. Nem todo daquele povo inteiro que saiu daquela escravidão, olha quando chegou na Terra Prometida. Muitos olharam para trás, muitos murmuraram, muitos, sabe, ficaram questionando, ficaram criticando, ficaram fazendo várias coisas, por causa que muitos estavam com medo. Ai, medo do quê? Medo do futuro, medo de sair do que era confortável. Mas eles eram escravos, sim, mas eles eram escravos e estavam confortáveis com a escravidão. Era algo comum e natural para eles. A escravidão não era algo assim diferente, era algo que eles já estavam acostumados. E o medo do futuro fez com que muitos deles questionassem, criticassem, murmurassem. Sim. Então não deixe, gente, não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo faça com que você venha ficar no mesmo lugar. Deus às vezes está te chamando para um novo momento, para uma nova trajetória, mas você está com medo. Gente, se Abraão tivesse ficado com medo, ele jamais teria vivido as promessas de Deus. Você acha que para ele foi fácil sair do meio da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra distante? Eu posso falar como alguém que gosta de mudar, que já mudou muito, já foi para vários lugares do país, né? Eu gosto muito de mudar. Não é assim fácil. A mudança não é fácil. Quando você muda de lugar, muda de cenário, muda de convivência de pessoas, tudo isso te afeta. Você começa a ficar mais diferente, mas quando Deus te chama para algo novo, você precisa ir, você precisa encarar, mesmo com medo, mesmo que você tenha medo. O medo é natural. Agora, deixar ele te paralisar, deixar que ele te impeça de viver as promessas, isso não é natural. E isso não é comum, não é normal. É comum, né, do ser humano, mas não é normal. Então não deixa que o medo te faça ficar no mesmo lugar. Te faça ficar simplesmente estacionado. Saiba que se foi Deus que te prometeu, Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir no tempo dele. No tempo dele, da forma dele, mas se foi Ele que te prometeu, saiba que vai cumprir. Mas siga, mesmo com medo. Siga, mesmo que você esteja vendo os inimigos. Que é aquele povo lá que foi mandado, aqueles espias que foram mandados ali para sondar a terra, eles não estavam com medo de algo que não existia. Eles estavam vendo os inimigos, mas seguiram. Apenas 2 viram os inimigos, mas também viram as promessas. Gente, mesmo que você esteja vendo o problema, fique de olho na promessa. Permaneça na promessa. Olhe a promessa. Olhe o que Deus tem te prometido. Os gigantes, os problemas sempre houve e sempre vão haver. Não tem como você fugir dos problemas. Não tem como você fugir das adversidades. As adversidades foram feitas para a gente enfrentar, para a gente superar, para a gente viver. Não para a gente fugir delas. Não para a gente deixar os nossos sonhos por causa de um problema, por causa de uma adversidade. Não, se Deus te prometeu algo, siga firme, siga em frente. Não olhe para trás. Não deixe esse medo te paralisar. Mesmo se vier o medo, repreenda o medo, vá em frente, siga e prossiga, porque só vive a promessa quem aguenta o processo. E o processo, gente, é dolorido, é difícil, é assim, às vezes é você
olhar para algo e pensar assim, meu Deus, será que vai ser? Mas a gente saiba que as coisas que a gente vive, as promessas que a gente vive, não é por causa da nossa força ou por causa da nossa competência. É por causa das promessas que Deus nos fez. É Ele que nos faz viver e ir além. Não é pela nossa própria força e pelo nosso próprio entendimento ou a nossa própria capacidade. Não, quem nos faz ir além, viver as promessas, viver o novo de Deus é o próprio Deus. Olha, eu queria saber de você, de qual é o estado que você está vivendo. Comenta aqui, ó, eu queria saber se você é do Maranhão, se você é do Pará, de Minas Gerais, de qual é o estado que você está vendo. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo para mim saber e mandar um beijo para você também, tá? Muito obrigada por você estar aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.